Amanhã de sexta-feira, nós temos a satisfação de receber em nossos estúdios a Virgínia Blanc do Prado, que é diretora de Vigilância Epidemiológica aqui de Itaió, e nós também estamos recebendo ao vivo nos nossos estúdios o promotor de justiça do Ministério Público, Dr. Leandro Garcia Machado, que está aqui hoje também para falar sobre um assunto que veio à tona nesta semana, inclusive nos foi repassado pela própria Secretaria da Saúde, enfim, foi pauta também dos vereadores na última sessão, a questão do alto índice de menores de idade, de jovens entre 10 e 17 anos grávidas aqui em Itaió. E justamente a Virgínia está aqui para falar sobre esse assunto. Virgínia, obrigado pela sua participação. Enfim, como que Itaió recebe esses dados, enfim, né, vocês que estão acompanhando, que acompanham, né, a saúde, acompanham essas jovens, como e por que isso está acontecendo em Itaió, Virgínia? Obrigado e bom dia. Bom dia a todos. Vou pedir desculpa primeiramente porque eu estou bem rouca. E bem, assim, ó, é um índice que a gente não gostaria de estar chegando nesse patamar, mas um levantamento feito pela Vigilância nos primeiros 3 meses desse ano apresentou um valor assustado. Assim, nós não é uma realidade que vivíamos, né? Nós temos uma maioridade de gestantes na faixa etária que abrange ali os 24 aos 36, esse era o nosso habitual. Tirando esse relatório do primeiro 3 meses, apareceu o quê? Que nós temos 109 gestantes, sendo que 27 se enquadravam no que o programa do pré-natal oferece, de 10 a 14, 5, e de 15 a 19, 22. Então, gerou uma preocupação grande para pensarmos que a gente teria que juntamente fazer uma forma de conscientização com vários setores, várias autoridades do município para estar abrangindo, porque se vê que se essas meninas dessa faixa etária estão engravidando, elas não estão usando preservativo, está faltando uma orientação familiar, sendo que sempre isso acontece. Os trabalhos dos PSF trabalham com prevenção, a escola também, o âmbito familiar tem uma grande carga sobre isso, né, acredito eu. Então não é uma coisa de que as meninas acham que aconteceu do nada. Então assim, ó, ou é um espelho, ou provavelmente uma mãe que estava grávida já solteira e criou essa menina e não tenha, por vergonha de ter vivido isso, não se impõe falando, minha filha, aconteceu comigo, não aconteça com você porque não foi bom para mim. Até porque eu penso que nós temos que focar que a adolescência não é fase para se engravidar. A adolescência é fase de estudar, de curtir, de planejar e de ter gerar planos futuros. Até o próprio organismo dessa menina ainda não está preparado para isso, né? Certo, Virgínia, e na colheita desses dados, essas meninas, essas jovens, né, nessa faixa, a maioria estão sozinhas ou elas ainda ou tem um companheiro que está ajudando, mesmo que tenha sido um descuido, Virgínia? Quando chega para a vigilância, elas vêm para fazer os exames pré-natais obrigatórios. Então, 99% vem somente com a mãe. Quando eu pergunto para a mãe, nossa mãe, por que aconteceu? Como é que foi tão nova assim? A mãe sorri envergonhadamente, não sabe me colocar o porquê. E os meninos, os pais das crianças, geralmente não estão. Cerca de 99, apareceu. Tá certo. E elas têm o tratamento, claro, elas vão receber o atendimento normal, mas é um dado muito preocupante. E apesar de toda essa conscientização, de todas as campanhas, a questão de saber o uso dos preservativos, de saber que tem que se cuidar, o que ainda pode ser feito de diferente para tentar mudar isso, Virgínia? Eu penso que o jovem adolescente, a menina, ela tem um pensamento muito mágico, ela acha que isso não vai acontecer com ela. Infelizmente, algumas me disseram, Virgínia, mas na primeira eu não engravidei. Então eu achei que não ia acontecer comigo, né? Então a gente tenta assim, ó, estamos vendo a parte de conscientização. Eu vejo que é um trabalho que só a Secretaria de Saúde sozinha não consegue, só a educação, o Ministério, a comunidade, as autoridades. Então eu vejo que nós temos que fazer uma forma de conscientização de pais, de jovens, de uma outra forma mais impactante, mais chocante, dizendo o quê? Dizendo que você não está preparada, que não pode e que não é o correto. Eu vejo dessa forma.
Tá certo. Nós estamos recebendo também aqui, né, junto com a Virgínia, o promotor de justiça, né, do Ministério Público, o doutor Leandro Garcia Machado, que também, né, representando o Ministério Público, vem falar sobre essa situação. Doutor Leandro, a gente sabe que quando não há um auxílio familiar, quando não há um auxílio por parte de um cônjuge, e justamente pela questão da idade, né, isso praticamente não existe já porque está acontecendo esse tipo de situação. O que o Ministério Público pode interferir, ou melhor, pode ajudar para esse tipo de situação talvez ser evitada? Obrigado pela participação, doutor. Obrigado também. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Virgínia. Bom dia aos ouvintes da rádio. Agradeço o convite aqui que me foi formulado. É um prazer estar aqui para a gente poder conversar sobre esse que é um tema relevante e, mais que isso, um tema muito preocupante, né? A gravidez na adolescência. Né? E aqui a gente precisa fazer uma distinção entre duas situações que, por faixa etária, né? As crianças, as adolescentes com idade inferior a 14 anos e superior a 14 anos, até os 18 anos. Por que eu digo isso? Porque praticar sexo, né, ou qualquer ato libidinoso, né, com uma infante que tenha até 13 anos incompletos é estupro. Né? Isso desde há muito tempo. Então, é estupro porque é uma violência considerada presumida. Presumida pelo estado de vulnerabilidade da criança ou da adolescente. Porque não tem maturidade para decidir acerca da sua sexualidade. Ainda, né? Muito jovem. E é um crime considerado hediondo. A pena vai aí de 8 a 15 anos. Regime inicial fechado, e hoje a jurisprudência dos tribunais superiores ela é pacífica, né? O consentimento da criança, do adolescente, nessa faixa etária até 14 anos, ele é irrelevante para a caracterização do crime. Então, ainda que a menina esboce um desejo, uma vontade de realizar o sexo, a pessoa com quem ela se envolve é que tem que ter o cuidado de evitar esse contato. Sob pena de essa pessoa responder pelo crime de estupro, como está acontecendo aqui em Taió, na comarca de Taió, no município de Salete e também de Benidoce. Já estamos com algumas ações judiciais tramitando denúncias criminais, inclusive essa semana foi expedido e cumprido o mandado de prisão contra um cidadão que praticou sexo com uma criança menor de 14 anos. Está preso. Foi preso, 14 anos de prisão, um rapaz jovem, atualmente, na época ele tinha 18 anos, hoje tem 23, e vai ficar aí 14 anos preso em regime fechado. Estragou a vida dele, né? Estragou a vida dele, estragou a vida dessa criança. E mesmo com o consentimento dos pais, configura crime? Isso é importante destacar, porque se os pais estiverem sabendo, se os pais não tomarem uma providência para coibir, os pais serão denunciados conjuntamente, porque eles têm o dever de vigilância sobre o filho. E se eles não tomam a providência, comunicar a autoridade policial, comunicar ao Ministério Público de que sua filha está sendo envolvido por uma pessoa maior, ou até mesmo por um outro adolescente, com mais idade, mais de 14 anos, eles, os pais, também vão ser responsabilizados por omissão. O mesmo crime, vão ser concorrentes, coniventes. E para eles também, pena de 8 a 15 anos. Então, tomem muito cuidado. A infância, é importante dizer, ela não é uma preocupação apenas do poder público, da sociedade. É, sobretudo, uma preocupação da família. A família é o primeiro que tem que ter o cuidado. E a incidência desses casos, doutor, ela, comparando com os últimos anos, ela aumenta, ela aumentou, diminuiu? A gente não tem um dado assim, seguro para afirmar, porque a gente sabe que o que chega ao conhecimento da polícia, do Ministério Público, é uma quantidade ínfima, né? Porque é um crime difícil de ser denunciado, né? Porque justamente a gente sabe que tem conivência da própria família. Então aqueles que têm conhecimento do crime não denunciam. Né? A violência sexual praticada contra crianças e adolescentes, a exploração sexual, ela não é denunciada, principalmente porque as pessoas próximas não procuram a autoridade policial. Então não se pode dizer se tem muito ou pouco. Né? Agora, o índice de adolescentes, o aumento do índice de adolescentes grávidas, aponta que esse crime está crescendo. Né? E é preciso a gente ter uma atenção muito séria. No que diz respeito ainda à questão da configuração de crime, quando, no caso, o cidadão for também de menor,
Também configura. Também configura, né? Aí a gente chama o ato como um ato infracional, né? Ato análogo a crime, né? Mas também ele pratica, né? E vai ser apurado da mesma forma, né? Só que aí as sanções não são as mesmas, né? Ele está sujeito no máximo aí, um período de internação de 3 anos, uma liberação, são outras medidas, né? Medidas socioeducativas, né? E claro, nessa faixa etária, até 18 anos, também o adolescente não tem a maturidade para saber exatamente a dimensão, né, as consequências do seu ato. Por isso que ele tem esse tratamento diferente. Mas também é passível de apuração. Virgínia, é importante essa parceria com o Ministério Público juntamente para realizar possíveis campanhas, palestras, enfim, a conscientização que você mesmo citou antes ainda é necessária, apesar de toda a informação, o acesso rápido através de internet, através de, enfim, de todos os outros meios que a gente conhece hoje, a parceria com o Ministério Público ela vem a calhar muito bem nesse momento, né? Sim, nos dá um amparo legal mediante o que pode ser colocado, cobrado, informado, né? A gente sabe que toda a mídia, um adolescente hoje em dia tem acesso à internet, então a informação de todos os âmbitos em escolas, na educação sexual, televisão, a parte de programas destinados a adolescentes, sempre orientando quanto a isso, né? Então não dá para nós colocarmos que a adolescente, ela engravidou por falta de informação. Muito pelo contrário, porque em todos os âmbitos tem informação. Desde escola, programas de adolescente, novelas, jornais, telejornais, a próprios meios de comunicação, de internet, de grupos. Então, é uma escolha dela. Infelizmente, é uma escolha dela por ela achar o pensamento mágico que isso não acontece e não vai ter que arcar com essa consequência. Infelizmente, para sempre, porque pode existir esse namorado, mas esse filho não vai existir. Tá certo. E para a gente fechar essa questão, né, desse índice que foi então registrado, se for comparar pelo número de habitantes e comparado com os números de outras cidades, é um índice bem alto, né, aqui em Itaúna, Virgínia? Sim, porque o índice da Organização Mundial da Saúde, ela aponta o quê? Ela estima que a cada 5 meninas, adolescentes de 10 a 19 anos estejam grávidas uma. E para Taió nós estamos chegando com quase 3. De cada 5, 3. Então, 30%. É um valor assustador. Nós não podemos aceitar. Isso é ficar de braços abertos, né? Por isso que a gente vem tentar fazer parcerias, divulgação, para conscientização da população. Tá certo. Virgínia, para a gente finalizar, antes de também nós finalizarmos com o Dr. Leandro, o que dizer aos pais, às pessoas que são os responsáveis, que são aqueles aos quais então tem a responsabilidade legal, moral também, o que direcionar aos pais nesse momento? Eu penso que eles são a nossa principal arma de ajuda a combater esse índice. O pai e a mãe tem que ser uma conversa aberta com esse adolescente, tem que mostrar para eles que a fase da adolescência não é fase de ter responsabilidades, que é uma fase de curtir, de se divertir, de estudar, de planejar, acampar, fazer muitos esportes, né? Em clube de jovens, igrejas, várias coisas que é um período da sua vida que é muito encantador. Então, isso vem do âmbito familiar e mostrar para eles que não é permitido. Nessa faixa etária dos 10 a 14 anos, não, você não tem estrutura. Dos 15 a 18, você também não está preparado. Não é preparado para ser mãe, não é preparada para ser pai. Porque o que acontece? Às vezes a menina engravida e a mãe desse menino, ela vai dizer, não, o meu filho não vai estragar a vida dele. Joga essa criança grávida, essa adolescente grávida, lá para o âmbito familiar, lá da outra mãe, que vai ficar desamparada, que vai sair da escola, que não vai ter no futuro uma profissionalização, que vai gerar uma criança, às vezes com problemas físicos, problemas psicológicos, porque você está ali numa fase que você não tem preparação para saber amar, cuidar, compartilhar, tudo que está sentindo de bom, porque não é bom para ela naquele momento estar grávida. Então, assim, é um pedido para os pais de que conversem com seus filhos, façam uma conversa aberta para mostrar para eles, filhos, vocês têm que viver a melhor fase da vida de vocês, para ter filho depois que tem o resto da vida. Doutor Leandro, para a gente finalizar também, a principal parceria que é preciso ser feita é justamente entre pais e filhos, né? Para reforçar aqui, Jefferson, que a Virgínia colocou,
a participação da família é fundamental, né? A família é a primeira referência de uma criança, né? E a gente sabe que o sexo ainda é um tabu, né? Hoje, apesar de estarmos no século XXI, dentro de casa ele ainda é um tabu. Então tem que ser é um tema que precisa ser enfrentado pelos pais. Mas não falar de sexo com o intuito de estimular a sua prática, né? Longe disso, com o intuito de orientar, alertar essas adolescentes, essas crianças, para que se preparem para esse ato, né? Quando estiverem mais maturidade, né? A gente sabe que, pela nossa experiência, no nosso trabalho, as consequências danosas para uma adolescente que engravida tão cedo, né? Ela não tem uma estrutura para poder criar esse filho, né? E às vezes acaba o filho tendo aí problemas de toda a ordem, né? Problemas afetivos, problemas emocionais, problemas psicológicos, pela falta dessa estrutura, né? A gente sabe que as famílias onde isso acontece também não têm uma estrutura para poder dar apoio para adolescente. O pai é o primeiro a fugir, né, nessa situação, não quer nem saber, não assume. Quando muito, vai pagar uma pensão alimentícia miserável para o filho. Então, esse é o nosso futuro, né? Enquanto sociedade. Se nós não cuidarmos dessas adolescentes para evitar que elas tenham filhos tão precocemente, no futuro nós vamos ter problemas sérios. Essas crianças vão representar um problema muito sério para a nossa sociedade. Então nós temos que ter atenção. Temos que cobrar do poder público políticas públicas de orientação, de auxílio para essas adolescentes, mas fundamentalmente das famílias, para evitar que isso aconteça. Tá certo. Doutor Leandro, a gente quer agradecer primeiramente sua participação e dizer que os microfones da educadora estarão sempre à disposição. O senhor pode deixar um recado a todos que nos ouvem nesse momento. Bom, eu agradeço, estamos sempre à disposição. O Ministério Público é sediado no fórum aqui da comarca de Itaió, e além do município de Itaió abrange Salete, Mirim Doce, então as pessoas que precisarem da gente está sempre lá à disposição. O atendimento ao público no Ministério Público ocorre das 17 às 19 horas, todos os dias. Então, qualquer pessoa que precisar da gente, estamos lá. Obrigado. Nós, mais uma vez, agradecemos. Virgínia também. A gente agradece essa busca também dessa parceria para levarmos essas informações e, claro, né, a conscientização, como a gente vai ter que sempre bater nessa tecla. Obrigado mais uma vez. Sempre que precisar, estaremos à disposição. Bom, gostaria de agradecer ao doutor Leandro pelo apoio e fico muito feliz em ter essa abertura na rádio. Obrigada.